Boa tarde. Então, acho que como o assunto de hoje é estatística, e eu só queria dar uma pequena contribuição antes da Gisele falar. A ideia é esclarecer que todo trabalho experimental olha para uma relação entre variáveis independentes e dependentes. As variáveis independentes, ou a variável independente, pode ter uma só, é sempre uma variável daquilo que você manipulou. Então, se você compara dois grupos de idade, por exemplo, um mais novo ou mais velho, aquele fator é saber, né, se está ou não está afetando. A variável independente, manipulada. Isso é uma coisa importante da gente entender, porque sempre a gente vai querer saber se esse fator que a gente manipulou, que a gente preparou para fazer o experimento, porque está falando de uma coisa experimental, né? De fato, ele causa algum efeito sobre o que você está medindo na situação. Então, aquilo que nós estamos medindo numa dada situação corresponde às variáveis dependentes, né? Você pega o dado do centro de pressão e você tira lá a média do centro de pressão, lá o que registra, que representa o que aconteceu com o comportamento. Pode ser um tempo de reação, pode ser uma força, pode ser qualquer coisa. O jogo experimental é sempre entender como variáveis independentes afetam as variáveis dependentes. E é para isso que a gente faz a estatística que a Gisele vai mostrar, né? Ou seja, para saber, então é uma coisa de tudo ou nada. Ou é igual ou é diferente. Não tem mais significativo menos. Você pode até olhar para o valor da probabilidade, mas o nível de significância é a gente mesmo que estabelece. Como se fosse um sarrafo que você tem que pular. Tradicionalmente na nossa área, esse valor é 5%. Então, se você tiver a chance de até 5% daquele valor, né, se confirmar, então você aceita aquilo lá. Se não for assim, está muito diferente, né? Assim, tem muita variabilidade e não corresponde ao nível significante de diferença. Mais ou menos essa é a ideia. Mas eu acho que é só isso que eu queria falar. A Gisele vai partir para a mão na massa com os valores e tal. E essa é uma coisa para a gente constantemente aprofundar. Jogo experimental, vamos dizer assim, que é o que a gente vive no dia a dia. Vai lá, Gisele. Bom, então a ideia hoje é tentar fazer um passo a passo do treino. A gente está gravando aqui para quem não veio, mas vocês podem fazer pergunta ao longo do processo, né? Acho que é mais uma conversa mesmo do que um tutorial. Acho que é legal também vocês que já fizeram análise estatística fazerem perguntas, por exemplo, nesse passo eu não lembro, ou nesse passo eu nunca fui além disso. Então vocês, quem já fez, façam perguntas, e quem não fez, a gente vai tentar fazer o básico. Lembrando que isso é bem básico, bem rápido. Então assim, cada estudo é um estudo, cada dado é um dado. Hoje eu vou passar para vocês a análise de variância, que geralmente é o teste estatístico que nós mais utilizamos aqui no laboratório. Por uma questão que nós sempre manipulamos fatores between, within, e aí, né, que são mais de um fator. Então, por isso eu vou passar nova. Mas pode ter casos, por exemplo, que no experimento de vocês precisam fazer um teste de comparação de médias, um teste T. Ou vocês precisam fazer uma regressão linear. Então, assim, cada caso tem que estudar. Não é só isso que eu estou passando. Isso é o básico do que a gente faz aqui. Mas, se você na sua dissertação ou defesa, se for fazer outro teste, aí você vai ter que estudar aquele teste, tá bom? Aí, vamos tentar pensar, assim, ó, sequência desde quando você analisa o dado. Porque vocês sabem que depois que a gente termina o experimento, você tem análise dos dados, posteriormente análise dos dados e análise estatística. Como que nós aqui no Laboratório Livre analisamos os dados? Geralmente no MATLAB, que é o nosso software de análise de dados. Ou, para quem utiliza dados do iTracker, o ASL Result Plus. Então, essa fase é a análise dos dados. Você vai fazer o quê? Você vai pegar lá o dado bruto e transformar em variável dependente. Beleza. Ó, então aqui, na primeira etapa, dá para ver lá, né? Na tela lá. Então, eu separei assim só para ficar claro na cabeça, mas vocês separem como vocês quiserem a pasta de vocês. Então, vamos supor que você abriu uma pasta para fazer o MATLAB. Dentro dessa pasta, você sempre vai ter uma pasta de input, uma pasta de output, né? O professor já tem esse raciocínio para montar as rotinas do MATLAB. Então, nós seguimos por uma questão de clarear mesmo a análise, né? Lembrando que, geralmente, aqui no laboratório, a gente faz análise